Capítulo 1. Esta vida é o tempo. Pois todos os contratos que não forem realizados com esse propósito, têm fim quando os homens morrem. Doutrina e Convênios 132:7. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. A 1:34-32. O destino dos espíritos dos homens é vir a esta terra empreender uma jornada de duração indefinida. E eles a empreendem perigosamente, às vezes com segurança, às vezes com tristeza e outras com alegria. A estrada é sempre marcada por propósito divino. A jornada passa através da infância com suas atividades despreocupadas mas de rápido aprendizado, através da meninice com seus pequenos desapontamentos, tombos e topadas, suas mágoas ardente entusiasmo, através da juventude com sua exuberância, seus gostos e aversões, seus temores, esperanças e impetuosidade, através da vida conjugal no seu período inicial, com suas responsabilidades, suas competições, ambições, crescimento familiar etc., e através da idade mais avançada, com suas realizações, empreendimentos, sucessos, descanso e aposentadoria. Durante toda a jornada há oportunidades de aprendizado, progresso e desenvolvimento em direção ao objetivo final. Vemos pessoas que meramente caminham pela vida, sem ter qualquer desígnio, direção, destino ou propósito. Sem mapas ou algo que possa orientá-las, elas apenas percorrem o caminho, pegando aqui e ali a seu e traço. As que lhes agradam os olhos, aguçam-lhes a vaidade, satisfazem-lhes os apetites, saciam-lhes a sede e satisfazem as paixões. E quando esta existência chega ao término, elas chegaram ao fim da estrada. Porém, estão muito pouco próximas, se é que fizeram algum progresso, de seu real destino, do que quando começaram. E, lamentavelmente, algumas se perdem por completo ao longo do caminho. O propósito divino da vida. Por outro lado, há os que planejam suas trajetórias, tomam decisões sábias e certas, e, em grande parte, alcançam seus objetivos e reais finalidades. Ao fazerem isso estão cooperando com o Criador, conforme o propósito que Ele estabeleceu para a vida, porque eis que esta é a minha obra e minha glória, proporcionará imortalidade e a vida eterna ao homem. Moisés 1:39. Desde que a mortalidade e a vida eterna são o único propósito da vida, todos os demais interesses e atividades são apenas acidentais. E uma vez que a mortalidade e a vida eterna são a obra e a glória de Deus, são, igualmente, a verdadeira obra do homem. E a razão principal de sua vinda à Terra. Desses dois elementos, a grande benção, a imortalidade, vem ao ser humano sem que ele nada precise fazer, como uma dádiva do Todo-Poderoso. A outra, a vida eterna, é um programa conjunto a ser desenvolvido pelo Senhor e seus filhos aqui na Terra. Torna-se então a grande responsabilidade do homem cooperar plenamente com Deus eterno na consecução desse objetivo. Para esse fim Deus criou o homem para viver na mortalidade e dotou com o potencial para perpetuar a raça, subjugar a terra, aperfeiçoar-se e tornar-se como Deus, onisciente e onipotente. O Pai, então, enviou profetas à terra, com o propósito de sempre lembrar o homem de seus deveres e seu verdadeiro destino, para preveni-lo dos gritos e mostrar-lhe o caminho para a vitória final. Parece que a percepção espiritual de muitos povos não consegue chegar a um pleno conhecimento dos propósitos de Deus, e Ele, consequentemente, os ensina conforme a capacidade que possuem. Parece ter sido isso que Alma quis dizer quando declarou, porque eis que o Senhor concede a todas as nações que lhes seja ensinada, a cada uma em sua própria língua, a sua palavra, sim, tudo o que ela em sabedoria acha que devem aprender. A 1:29:8, esta vida é o tempo 15. Infelizmente, o povo de Deus, muito frequentemente, tem rejeitado seus ensinamentos, causando sua própria destruição. Porém, o Senhor nunca permitiu que os seus escolhidos fossem destruídos, nem permitiu que algo os impedisse de alcançar seus objetivos, sem antes tê-los ensinado e prevenido. Por exemplo, sobre os judeus encontramos o seguinte registro, e nenhum deles foi destruído sem que isso lhes fosse predito pelos profetas do Senhor. 2 Nefe 25:9. As Escrituras mencionam claramente o elevado propósito da existência do homem. Abraão e Moisés, particularmente, foram explícitos sobre o assunto,
conforme revelam os registros aos quais temos acesso graças ao profeta moderno Joseph Smith. Esse profeta, tendo tomado conhecimento dos objetivos da existência humana por intermédio dos registros antigos e de visitações celestiais, continuou a receber, através de revelação direta, mais luz e verdade a respeito do grande potencial humano. Através dele o Pai confirmou plenamente que o homem é a suprema criação, feito à imagem e semelhança de Deus e seu Filho Jesus Cristo, que é a progênie de Deus, que para o homem, apenas para o homem, a terra foi criada, organizada, plantada e preparada para a habitação humana, e que, tendo em si as sementes da divindade, e portanto sendo um Deus em estado embrionário, o homem tem potencial ilimitado para o progresso e grandes realizações. O significado da crença em Deus. Este livro pressupõe a crença em Deus e no elevado propósito da vida. Sem Deus, o arrependimento teria pouco significado, e o perdão seria tanto desnecessário como irreal. Se não houvesse Deus, a vida seria realmente inexpressiva, e, como aconteceu com os antediluvianos, com os caldeus, como os israelitas e com numerosos outros povos e civilizações, talvez encontrássemos justificativa no anseio de viver apenas o dia de hoje, de comer, beber e divertir-se, ver Lucas 12:19, esbanjar e satisfazer todos os desejos mundanos. Se não houvesse Deus não haveria redenção, ressurreição nem eternidades, e consequentemente a esperança não existiria. Porém, existe um Deus, e Ele é amoroso, bondoso, justo e misericordioso, e há uma existência interminável. O homem irá tolerar ou desfrutar o futuro de acordo com as obras que realizar na mortalidade. Portanto, uma vez que a vida mortal é apenas uma partícula comparada com a duração infinita da eternidade, o homem deve tomar muito cuidado para que seu presente lhe assegure alegria, progresso e felicidade para seu futuro eterno. O nosso conhecimento pré-mortal no registro de uma notável visão, Abrão explicou-nos pormenorizadamente os propósitos de Deus ao criar o mundo e colocar-nos como seus habitantes. Ora, o Senhor havia mostrado a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de existir o mundo, e entre todas estas havia muitas nobres e grandes. Abrão 3:22, no Conselho dos Céus, o Senhor delineou claramente o plano, suas condições e benefícios. A terra não seria apenas um local de moradia para o homem, seria também uma escola e unicampo de provas, uma oportunidade para o ser humano provar o seu valor. O livre-arbítrio seria concedido ao homem a fim de que pudesse fazer suas próprias escolhas. A vida transcorreria em 3 mais partes ou estágios: pré-mortal, mortal e imortal. O terceiro estágio incluiria a exaltação, vida eterna com divindade, para aqueles que magnificassem sua existência mortal. Tudo o que fosse realizado em um estágio afetaria vitalmente o estágio ou estágios seguintes. Se a pessoa conservasse seu primeiro estado, seria permitido viver o segundo, que é a vida mortal, como um período posterior de provação e experiência. Se magnificasse o segundo estado, sua experiência terrena, a vida eterna estaria à sua espera. Com essa finalidade os homens passam por numerosas provações durante o estágio mortal, para ver se eles farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes mandar. Abrão 3:25, nós mortais que agora vivemos nesta terra, estamos passando por nosso segundo estado. O fato de estarmos aqui com corpos mortais, por si só, atesta que guardamos nosso primeiro estado. A matéria de nosso espírito era eterna e coexistente com Deus, mas foi organizada em corpos espirituais pelo Pai Celestial. Nossos corpos espirituais passaram por um longo período de crescimento, progresso e treinamento, e por termos passado no teste, fomos finalmente admitidos a esta terra e à mortalidade. Esta vida é o tempo 17. Um propósito definido para nossos espíritos virem a esta terra e assumir o estado mortal, foi obter um corpo físico, o qual estaria sujeito a todas as fraquezas, tentações, defeitos e limitações da mortalidade, devendo, além disso, enfrentar o desafio de superar a si mesmo, conquanto não tenhamos lembrança de nossa vida pré-mortal. Antes de virmos para cá todos nós compreendíamos definitivamente o propósito de estarmos aqui. Deveríamos adquirir conhecimento, ser educados e treinados, controlar nossos impulsos e desejos, dominar e controlar nossas paixões, e superar nossas fraquezas, pequenas e grandes. Deveríamos eliminar os pecados tanto de omissão como de cometimento, e seguir as leis e mandamentos que nos foram dados pelo Pai. Que o esforço para alcançar esse objetivo dignifique e enobrece o homem, foi reconhecido pelos maiores pensadores do mundo.
Dante, por exemplo, assim se expressou: considerai a vossa origem, vós não fostes criados para viver como feras, mas para seguir a virtude e o conhecimento. 1. Compreendermos também que, após um período que variaria de segundos a décadas da vida mortal, morreríamos, nossos corpos voltariam à Mãe Terra, da qual foram criados, e nossos espíritos iriam para o mundo espiritual, onde seríamos ainda melhor preparados para o nosso destino eterno. Depois de determinado período, haveria uma ressurreição, ou reunião do corpo e espírito, o que nos transformaria em seres imortais, e nos possibilitaria galgar o degrau seguinte rumo à perfeição e à divindade. Essa ressurreição se nos tornou possível graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Criador desta terra, que executou esse notável serviço em nosso favor. Um milagre que não poderíamos realizar por nós mesmos. E assim, foi-nos aberto o caminho para a imortalidade e, se nós provarmos dignos, eventual exaltação no reino de Deus. O Evangelho é nosso mapa para localizar um lugar que ainda não visitamos. Geralmente, recorremos a um mapa. Como um segundo grande favor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, deu-nos um mapa, código de leis e mandamentos através do qual poderemos alcançar a perfeição e, eventualmente, a divindade. Esse conjunto de leis é: Nota 1. Dante, A Divina Comédia. Dante Alighieri, poeta italiano, 1265 a 1321. Ordenanças é conhecido como Evangelho de Jesus Cristo, e é o único plano que exaltará a humanidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o único repositório dessa inestimável programa em sua plenitude, e que está à disposição de todos que o aceitarem. A fim de alcançar o objetivo da vida eterna, exaltação e divindade, tem-se que entrar no reino de Deus através do batismo, devidamente realizado. Tem-se que receber o Espírito Santo pela imposição de mãos que tenham autoridade para tal. O homem deve ser ordenado ao sacerdócio por portadores autorizados desse poder divino. Tem-se que receber a investidura e ser selado na casa de Deus pelo profeta possuidor das chaves ou por um daqueles a quem as chaves foram delegadas, e tem-se que viver uma vida de retidão, pureza e serviço. Ninguém pode entrar para a vida eterna se não for pela porta certa a Jesus Cristo e seus mandamentos. Jesus tornou isso claro nestas palavras: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10:1. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará sairá, e achará pastagens. João 10:9. E Jacó, o profeta teólogo, admoestou: assim pois, meus queridos irmãos, vinde ao Senhor, ao Santo. Lembrai-vos de que seus caminhos são retos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta ante ele, e o guarda do portão é o Santo de Israel, e ele ali não tem nenhum empregado, e não há nenhuma outra passagem a não ser pelo portão, porque ele não pode ser enganado, pois que seu nome é Senhor Deus. 2 Nef 9:41. Estreito é o caminho. Não devemos nos surpreender pelo fato de as exigências de Deus para a obtenção das recompensas eternas serem precisas e invariáveis, uma vez que a sociedade e o governo dos homens também operam nessa base. Por exemplo, ao retornar do exterior para nosso país de origem, devemos satisfazer certos requisitos e evidenciá-los em forma de passaportes, vistos, atestados médicos referentes à saúde e vacinações, registros de nascimento e outros documentos. O empregado não pode receber o salário sem cumprir satisfatoriamente as condições do seu emprego. Não se pode viajar de ônibus, trem ou Uber ou Gonçalves ou Ameiro avião sem pagar a tarifa, e na estação ou aeroporto provar que de fato a pagou. Ninguém pode tornar-se cidadão de um país sem satisfazer as exigências estabelecidas pelas leis desse mesmo país. Ninguém pode esperar diplomar-se por alguma faculdade sem pagar a matrícula e as demais taxas, sem frequentar o curso, prestar as provas e evidenciar que satisfez todos os requisitos. As recompensas eternas de Deus também, similarmente, dependerão do homem cumprir as condições exigidas.
O predomínio da procrastinação. Um dos mais sérios defeitos humanos em todas as épocas é a procrastinação, a má vontade em aceitar responsabilidades pessoais. Agora, os homens vieram à Terra cônscios de que deveriam obter instrução e desenvolvimento, além de se aperfeiçoarem. Porém, muitos se deixaram afastar do caminho, tornando-se meramente rachadores de lenha e tiradores de água, escravos da indolência mental e espiritual e da perseguição aos prazeres mundanos. Há inclusive muitos membros da igreja que são negligentes descuidados e que sempre estão procrastinando. Eles vivem o evangelho irregularmente, sem qualquer seriedade, já cumpriram certos requisitos mas não são valentes. Não cometem pecados capitais, porém, não fazem as coisas que lhes são exigidas, tais como pagar o dízimo, viver a palavra de sabedoria, fazer orações familiares, jejuar, assistir às reuniões, servir. Talvez não considerem essas omissões como pecados, entretanto, são desses tipos de imperfeições que as 5 tolas virgens da parábola de Jesus foram provavelmente culpadas. As 10 virgens pertenciam ao reino e tinham todo o direito às bênçãos, contudo 5 delas não foram valentes e não estavam prontas quando o grande dia chegou. Estavam despreparadas porque não viviam todos os mandamentos. Ficaram amargamente desapontadas por serem excluídas das bodas, como acontecerá com os que, em nossos dias, são negligentes nas coisas do Evangelho. Certa irmã, minha conhecida, disse, ao tomar uma xícara de café: o senhor sabe da honestidade de meu coração, sabe que tenho boas intenções e que algum dia terei a força necessária para deixar esse vício. Será que poderemos ganhar a vida eterna com base apenas nas boas intenções? Será que alguém pode entrar num país, receber um diploma universitário e outras regalias graças às suas boas intenções, não traduzidas na ação competente? Samuel Johnson salientou que o inferno foi pavimentado com boas intenções. O Senhor não traduzirá nossa boa vontade e boas intenções em obras. Cada um de nós deve fazê-lo por si mesmo. Somente os valentes serão exaltados. Podemos ser salvos em qualquer um dos 3 reinos de glória: o celestial, o terrestrial ou o celestial. Porém, a exaltação somente será alcançada no mais alto dos 3 seus ou graus, a glória celestial. Paulo disse aos Coríntios que e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 40-42. E através do profeta Joseph Smith a declaração de Paulo foi nos explicada com maiores detalhes. Na glória celestial há 3 seus ou graus. E para obter o grau mais elevado, o homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, significando o novo e eterno convênio do casamento. E, se não, não poderá obtê-lo. Poderá entrar no outro, mas esse será o fim do seu reino. Ele não poderá ter progênie. Dante 131, 1-4. Só os valentes serão exaltados e receberão o mais elevado grau de glória. Por isso muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dante 121:40. Como disse o Salvador, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E reciprocamente, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13-14. É verdade que muitos santos dos últimos dias, tendo sido batizados e confirmados membros da igreja, e alguns inclusive tendo recebido suas investiduras, tendo sido casados e selados nos templos do Senhor, acham que consequentemente têm garantidas as bênçãos da exaltação e vida eterna. Porém, isso não acontece. Há 2 requisitos básicos que todo ser humano deve cumprir, ou não. 1. Samuel Johnson, lexicógrafo e autor inglês, 1709-1784. Esta vida é o tempo 21. Poderá obter as grandes bênçãos que lhe são oferecidas. Ela deve receber as ordenanças e deve ser fiel, superando suas fraquezas. Portanto, nem todos os que afirmam ser santos dos últimos dias serão
exaltados. Contudo, para os santos valentes, que cumprem fiel e integralmente todos os requisitos do Evangelho, as promessas são gloriosas e fogem ao alcance de qualquer descrição. Então serão deuses, pois não terão fim, portanto, serão de eternidade. Em eternidade, porque continuarão, então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Dantes 132:26. Os perigos da protelação. Devido à predisposição reinante entre os homens de adiar o que deve ser feito e ignorar as instruções, o Senhor tem repetidamente apresentado severas recomendações e solenes advertências. Diversas vezes em diferentes fraseologias e através dos séculos o Senhor tem lembrado o homem de suas obrigações, a fim de que ele nunca possa alegar ignorância. O tema principal da admoestação profética tem sido de que o tempo para agir é agora, nesta vida mortal. Não se pode impunemente retardar o cumprimento dos mandamentos de Deus. Notemos as palavras de Amulek, especialmente as vigorosas declarações referentes a quando devemos agir, que se encontram em itálicos. Sim, eu quisera que viesses, não endurecendo mais vossos corações. Pois agora é chegado o tempo e o dia da vossa salvação, e se vos arrependerdes, não endurecendo vossos corações, imediatamente será realizado para vós o grande plano de redenção. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado para nós prepararmos para a eternidade, eis que se não aproveitarmos nosso tempo, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser realizado. Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, eu me arrependerei para que possa retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possuir vossos corpos, quando deixardes esta vida, terá forças para possuir vossos corpos naquele mundo eterno. Alma 34:31-34. Grifo nosso. Mesmo deixando de lado as muitas escrituras que prestam testemunho similar, lendo e meditando com fé e seriedade sobre a admoestação acima, sentir-nos-emos fortemente convencidos da necessidade de nos arrependermos, agora. O apóstolo moderno Melvin J. Ballard dá grande ênfase às palavras de Amulek nestes termos. Mas esta vida é o tempo em que os homens devem arrepender-se. Não nos permitamos imaginar que podemos descer à sepultura sem ter dominado as corrupções da carne, e lá ficar livres de todos os nossos pecados e tendências malignas. Eles permanecerão conosco. Permanecerão com o espírito quando ele separar-se do corpo. Na minha opinião, qualquer homem ou mulher pode fazer mais para cumprir as leis de Deus em um ano desta vida do que poderiam em 10 anos na vida após a morte. O espírito apenas pode arrepender-se e mudar, então a batalha terá que prosseguir, posteriormente com a carne. É muito mais fácil superar-se e servir o Senhor quando carne e espírito estão unidos. Este é o tempo em que os homens são mais maleáveis e suscetíveis. Após a morte, descobriremos que cada desejo, cada sentimento, será grandemente intensificado. Quando o barro é maleável, é muito mais fácil de mudá-lo do que quando está duro e solidificado. Esta vida é o tempo para nos arrependermos. É por isso que presumo que levará 1000 anos após a primeira ressurreição até que o último grupo esteja preparado para surgir. Levarão 1000 anos para fazer o que teria levado apenas 70 anos nesta vida. A revelação do presidente Joseph F. Smith de 1918 contém estas palavras. Os mortos haviam considerado a longa ausência de seus espíritos dos seus corpos como um cativeiro. 4. Outra citação do Elder Ballard esclarece o pensamento do presidente Smith. Quando partirmos desta vida, deixarmos este corpo, desejaremos fazer muitas coisas que de modo algum poderemos fazer sem esse tabernáculo. Estaremos seriamente prejudicados, e ansiaremos pelo corpo. Oraremos para que logo chegue a tão esperada reunião com nossos tabernáculos.
Então saberemos a grande vantagem que é ter um corpo. Portanto, todo homem e mulher que está adiando até a próxima vida a tarefa de corrigir e superar as fraquezas da carne, está se condenando a anos de cativeiro, pois ninguém poderá ressuscitar antes de completar o trabalho que lhe compete, antes de superar a si mesmo, antes de ter feito tudo o que podia fazer. 5. 2. Melvin J. Ballard, falecido membro do Conselho dos 12, 1873 a 1939. 3. Melvin J. Ballard, Trader Grace of Lori. 4. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1966. pg 475. 5. Melvin J. Ballard, Trader Grace of Jory. Esta vida é o tempo. O casamento eterno para o Sud é agora. Em nenhum outro lugar o elemento tempo é mais diretamente salientado do que no assunto do casamento eterno. É verdade que um Pai misericordioso faz provisões especiais pós-morte para aqueles que não ouvem o Evangelho nesta vida, mas para os santos dos últimos dias o tempo é agora. Leamos a palavra do Senhor referente ao convênio do casamento. Eu te revelo um novo e eterno convênio, e se não obedeceres, então serás condenado, pois a ninguém é permitido rejeitar este convênio e entrar na minha glória. Dantes 132:4. E esse convênio é o casamento celestial. Com referência ao mesmo tema, em nossa própria dispensação, o Senhor proporcionou mais luz ao assunto numa declaração que fez ao povo na Palestina. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação é a continuação das vidas, e poucos há que o encontram, porque no mundo não me recebeis nem me achareis. Mas, se me aceitardes no mundo, então me conhecereis e recebereis a vossa exaltação, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isto é vidas eternas, conhecer o único sábio e verdadeiro Deus, é Jesus Cristo é quem ele enviou. Eu sou ele. Recebei vós, portanto, a minha lei. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz às mortes. Muitos há que entram por ela, porque não me recebem, nem guardam a minha lei. Dantes 132:22-25. Grifo nosso. Quão impressivo o Senhor torna o elemento tempo. E por quê? Ela daria toda essa ênfase se ela não fosse necessária? Será que as frases no mundo e fora do mundo significam que o homem pode passar acidentalmente pelos anos da mortalidade comendo, bebendo e folgando, ignorando todos os mandamentos e deixando de viver uma vida limpa, e ainda assim receber as bênçãos? Seremos julgados de acordo com o nosso conhecimento. O conhecimento do Evangelho advém a muitos homens e mulheres nesta vida juntamente com as oportunidades adequadas de vivê-lo. Esses serão julgados pela lei do Evangelho. Aqueles que não tiverem a oportunidade de ouvi-lo e compreendê-lo durante a existência mortal, terão esse privilégio no mundo por vir. O julgamento será executado segundo o conhecimento e a aquiescência. Os santos dos últimos dias pertencem à primeira categoria. Por terem sido abençoados com os privilégios do Evangelho, eles são e serão julgados conforme as normas do Evangelho. Onde houver lei, é um erro grave não obedecê-la, como salientam as seguintes Escrituras. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9:41. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15:22. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas 12:47-48. As palavras de Jacó ao seu povo poderiam ter sido dirigidas diretamente a nós, mas ai daquele a quem foi dada a lei, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós os temos, e que os transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, pois que o seu estado será terrível. 2 Nef 9:27. Algumas oportunidades terminam com a morte, portanto, para nós que conhecemos a lei mas não a obedecemos,
As oportunidades relativas a certas bênçãos irrestritas, têm seu final quando a morte nos fecha os olhos. E, depois de terdes recebido isto, se não guardardes os meus mandamentos, vós não podereis ser salvos no reino de meu Pai. Dandique 18:46. Esta vívida declaração do rei Benjamim, constitui-se sem dúvida alguma num pensamento que expressa grande sensatez. Portanto, se tal homem não se arrepender, mas, sim, permanecer e morrer inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertarão em sua alma imortal um vivo sentimento de sua própria culpa, que o levará a se esconder da presença do Senhor e encher seu peito de culpa, dor e angústia, a qual é como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para sempre. Mosiá 2:38. Este é o estado daqueles que conscientemente deixam de viver os mandamentos nesta vida. Eles trarão sobre si mesmos o seu próprio inferno.